Os grandes mistérios do passado. O fim de um romance. Numa noite de verão em 1694, um belo jovem soldado foi chamado aos aposentos de sua amada, a princesa herdeira da coroa de Hanover, infeliz no casamento. O jovem não regressou de seu encontro amoroso. Era noite de domingo, por volta das 10 horas. Philip Christoph, conde de Königsmark, saiu de casa, na cidade de Hanover, no norte da Alemanha, e protegido pela escuridão. Dirigiu-se apressadamente ao castelo sobre o rio Lane. Naquela manhã, havia recebido uma carta pedindo que fosse ver à noite sua amada Sofia Doroteia, a jovem mulher do príncipe herdeiro de Hanover. Embora não reconhecendo a letra da mensagem, Felipe aceitou entusiasmado o convite para o encontro com a sua amada. Pois havia semanas que não tinha a oportunidade de estar a sós. Talvez também tenha percebido o significado da data. 1º de julho de 1694, quarto aniversário do dia em que pela primeira vez tinha trocado cartas de amor. Embora não tivesse escrito a nota, nem a tivesse ditado, Sofia Doroteia ficou agradavelmente surpreendida ao ver tão inesperadamente o seu amante. É possível que tenham desconfiado que a carta era uma armadilha. Mas a sua alegria por se verem novamente juntos sobrepôs-se a quaisquer possíveis intenções de terem cautela em prosseguir tão perigoso encontro. De qualquer modo, devem ter pensado, o jogo de esconde-esconde estava no fim e... Ao alvorecer, na madrugada seguinte, uma carruagem viria buscar Sofia Doroteia, que poderia finalmente acabar com o fingimento de um casamento sem amor com seu primo George Ludwig, e deixar para sempre o castelo no qual nunca se sentia à vontade. No dia seguinte, iniciaria com Felipe uma vida nova.
últimos detalhes da fuga, cuidadosamente planejada, foram combinados antes de os amantes se separarem. Agora tinham apenas de contar as horas até o fim do alvorecer. Mas na manhã seguinte, Sofia Doroteia esperou em vão. Felipe não apareceu, nem mandou qualquer mensagem para explicar a razão de sua ausência. Tinha desaparecido para não mais voltar vivo. Desesperada e temendo o pior, Sofia Doroteia procurou o conselheiro da corte e pediu-lhe que investigasse o desaparecimento de Felipe. Tremo de angústia ao pensar que o Conde de Königsmark possa ter caído nas mãos dessa senhora. Quem era a senhora que causava medo em Sofia Doroteia? E por que o motivo? E o que acontecera com Felipe realmente depois de ele deixar os aposentos? Para se solucionar o enigma, é preciso investigar os antecedentes daquele casamento infeliz, em cujo contexto fora se criando esta relação romântica e fatal. Casamento, uma manobra política. Os casamentos, combinados entre dinastias rivais, eram usuais na Alemanha, na época dividida em diversos ducados e pequenos reinos. O amor não desempenhava qualquer papel nessas alianças, mas raramente os noivos sentiam tanta simpatia um pelo outro, como no caso de Sofia Doroteia e George Ludwig. Os dois se conheciam desde crianças, mas a aversão mútua era anterior a este conhecimento, pois tinha raízes na geração anterior de ambas famílias. O pai da noiva, o Duque George William de Brunswick-Selly, estivera tempos atrás noivo de uma outra Sofia, princesa da vizinha Renânia Palatinado. Não querendo abandonar o seu modo de vida de solteiro, William rompeu o noivado e entregou a noiva a seu irmão mais novo, Ernest Auguste. Para que este arranjo se tornasse mais atraente para ambos, assinou um contrato em 1658, prometendo que nunca se casaria e que o Ducado de Brunswick-Selly se reuniria
ao de Brunswick-Lüneburg, que Ernest Auguste seria herdeiro. Alguns anos depois da assinatura deste acordo com o irmão mais novo, George William, o solteirão convicto, apaixonou-se por uma francesa, Eleonore d'Aubray. Não contente em mantê-la como amante, decidiu anular o contrato e casar-se legalmente com Eleonor. Apelou para isso a Leopoldo I, que em Viena reinava sobre a vaga Associação de Estados Alemães, conhecida por Sacro Império Romano Germânico. Mas só em 1676 a sua petição foi aceita. Eleonor tornou-se assim Duquesa de Brunswick-Sely, e a filha de ambos, Sofia Doroteia, já com 10 anos, foi legitimada com a posição de princesa herdeira. Em Hanover, na corte de Ernest Auguste, este desenrolar de coisas era vista com desconfiança, pois a prometida reunificação de 2 ducados parecia agora ameaçada. Felizmente, os 2 irmãos encontraram uma solução para o problema: o casamento de Sofia Doroteia com seu primo, George Ludwig, o filho mais velho de Ernest Auguste. Politicamente, a solução parecia ideal, mas para Sofia Doroteia era tudo menos satisfatória. Não familiarizada com o protocolo rígido e admirada e perturbada pelas intrigas da corte, ela nunca se sentiu à vontade em Hanover. Para agravar a situação, o marido, tal como o sogro, tinha uma amante. Segundo a etiqueta peculiar da época, a amante do duque Ernest Auguste, a condessa Platen, tinha uma posição mais elevada na corte que a princesa herdeira. Depois de ter sido pai de um filho em 1683 e de uma filha 4 anos depois, George Ludwig passou a ignorar totalmente a mulher. Não é, pois, de admirar que Sofia Doroteia tenha sucumbido aos encantos do belo conde Königsmarck, quando este apareceu na corte em 1688. Amor por Marte e Adonis. Philip Christoph,
Conde Königsmarck tinha 23 anos, um a mais que Sofia Doroteia quando chegou a Hannover. De origem alemã, a sua família conseguira riquezas e poderio a serviço dos reis da Suécia. De acordo com sua posição, Filipe devia ser educado como cavaleiro e homem do mundo. Com este objetivo, e o seu irmão mais velho, Carl Johan, foram mandados para Londres em 1680, a fim de aprenderem artes como a dança, a equitação e a esgrima, com planos para complementar essa educação em áreas mais intelectuais em Oxford. A vida fascinante da capital inglesa revelou-se catastrófica para os dois irmãos. Philip contraiu terríveis dívidas de jogo, enquanto Carl foi envolvido na morte de um homem proeminente, com cuja mulher mantinha um caso amoroso. Carl Johan conseguiu evitar o castigo e deixar a Inglaterra, mas o escândalo tornou insustentável a posição social de Philip. Este regressou à Alemanha em 1682 e no verão seguinte alistou-se no exército imperial de Leopoldo I. Na época, empenhado em tomar a Hungria dos turcos. Quando seu regimento foi destroçado em 1688, Philip teve de procurar outro emprego e dirigiu-se a Hannover a fim de se candidatar a um posto militar. Chegou ali na época do carnaval, antes da quaresma, e numa das muitas festas da corte, conheceu a mulher que se tornaria o seu destino, Sofia Doroteia. Na realidade, ambos se conheciam desde a infância, mas agora, Sofia Doroteia estava frente a um belo soldado no fulgor da vida. Segundo uma descrição da época, Philip era admiravelmente bem constituído, alto, bonito, de cabelo solto e olhos vivos. Em resumo, uma mistura bem equilibrada de Marte e de Adonis, as figuras mitológicas da guerra e da beleza masculina. A princípio, Sofia Doroteia encontrou no Conde Königsmarck um ouvinte atento e um amigo a quem podia confiar todas as suas preocupações, grandes ou pequenas. Como ele podia dar vazão à sua ira contra a maquiavélica Condessa Platen, objeto de seus receios e do seu ódio? Havia, contudo, um problema. Pouco depois da sua chegada à corte, Philip iniciara um caso amoroso
com a condessa. Demasiado tarde, acabou por se arrepender dessa atitude imprudente. Percebendo como seria difícil acabar com o relacionamento sem se expor a si e a Sofia Doroteia à ira da condessa. Para se livrar dessa situação complicada e embaraçosa, o conde Königsmarck ofereceu-se para um serviço ativo e deixou a corte. Regressando a Hannover no fim de sua primeira campanha, Philipp pensou, erradamente, que a condessa Platen perdera o interesse por ele e achou que era seguro voltar e encontrar-se com Sofia Doroteia. Deve ter declarado seu amor pela princesa herdeira na primavera de 1690. Entre 1º de julho e a noite do seu desaparecimento. Exatamente 4 anos depois, Philipp e Doroteia trocaram mais de 300 cartas. Temas, anotações sobre o seu amor, felicidade e desejo um pelo outro. À beira do abismo. Mas a paixão da condessa Platen por Philipp não havia diminuído. Sem dificuldade, percebeu que Sofia Doroteia era a causa de sua rejeição e planejou vingar-se. Colocou sob vigilância atenta os jovens amantes, os quais foram alertados para o fato de estarem sendo vigiados ao repararem na falta de cartas e nos selos quebrados em alguns envelopes. Em 1693, já não havia dúvidas de que a relação amorosa fora descoberta. Uma tentativa ousada para pacificar a condessa Platen, Philipp recomeçou a cortejá-la, embora suas cartas revelassem quanto odiava ter de fazê-lo. Cada vez mais Philipp e Doroteia falavam em fugir juntos de Hannover, a fim de escaparem à sustentável situação na corte. Havia, contudo, um obstáculo enorme a este plano: a falta de dinheiro. Philipp vivia já em cima das suas posses, e Sofia Doroteia tinha abdicado de toda a sua fortuna e propriedades pessoais ao casar com George Ludwig. Em maio de 1694, Philipp deixou Hannover uma vez mais. Desta vez para tentar o posto de general no exército do eleitor da Saxônia, em Dresden.
O acordo que negociou permitiu-lhe regressar a Hanover no mês seguinte, com perspectivas financeiras mais favoráveis. Nessa altura, a maior parte da corte deslocara-se para um palácio de verão fora da cidade, e a ausência do marido e da sogra de Sofia Doroteia facilitaria a fuga dos amantes. Só o velho Ernest Auguste e a Condessa Platen tinha ficado no palácio na noite em que Philip visitou Sofia Doroteia. Confirmou os planos de fuga, se despediu dela com ternura e desapareceu para sempre. O destino de uma irmã. O desaparecimento do conde Königsmarck alterou o curso da vida de sua irmã mais nova, Maria Aurora, e assegurou-lhe também, a ela, um lugar na história, ainda que uma simples anotação. Apesar das provas em contrário, Maria Aurora estava convencida de que seu irmão continuava vivo, depois de ter desaparecido na noite de 1 para 2 de julho de 1694. A sua fé inabalável fundamentava-se num horóscopo que previa que este mesmo ano Philip sobreviveria ileso a um desastre. Para que a ajudasse a encontrá-lo, procurou Friedrich Augusto, diretor da Saxônia, a cujo serviço Felipe deveria ter entrado. No outono de 1694, ela chegava à corte de Dresden. Maria Aurora fora precedida pela fama de uma beleza e da sua inteligência. Entre os seus muitos admiradores, havia 2 duques, um de 60 anos e outro um jovem de 17. O filósofo francês Voltaire, nascido no ano que se revelou tão fatal para os Königsmarck. Louvá-la-ia mais tarde como a mais famosa mulher de 2 séculos. O jovem eleitor da Saxônia não foi exceção à regra de os homens se apaixonarem por Maria Aurora à primeira vista. Após o que o biógrafo descrevia como curta resistência, ela cedeu ao seu assédio apaixonado e, em outubro de 1696, dava à luz a um filho de Friedrich Auguste. Porém, só em 1711, o eleitor reconheceu o rapaz como seu filho legítimo e autorizou a chamar-se a si próprio Hermann Maurice, conde da Saxônia. Em 1720, Hermann Maurice entrou ao serviço da França, onde mais tarde veio a ocupar o cargo mais elevado militar do país. Evitar o escândalo a qualquer preço. A notícia do desaparecimento do conde de Königsmarck
espalhou-se por Hannover com a rapidez de um relâmpago, e em pouco tempo chegava também às outras cortes alemãs. 2 anos antes, o ducado adquirira renovada importância, pois Ernest Auguste fora nomeado eleitor de Hannover, tornando-se um dos governantes alemães com voto na escolha do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Um escândalo na corte de Hannover teria repercussões em toda a Europa, até mesmo na Inglaterra. A mulher de Ernest Auguste, Sofia, era neta de Jaime I da Inglaterra e tinha um objetivo na vida: para garantir aos seus descendentes o trono inglês. Um assassinato que envolvesse a mulher de seu filho e a amante de seu marido poderia arruinar tais expectativas. Sofia, normalmente indiscreta, tornou-se assim reticente quanto a este caso. Escrevendo 2 semanas depois a uma familiar sua, ela disse: No mercado de madeiras, onde se ouvem todas as novidades, disse que as bruxas de Dresden atraíram Königsmarck para longe daqui. Mas não tinha sido as bruxas a fazer desaparecer Felipe. Um estudo aprofundado dos registros diplomáticos contemporâneos relativos aos acontecimentos de Hannover revela peças de um quebra-cabeça que, depois de montado, mostra o que realmente aconteceu naquela noite. Aparentemente, os espiões da Condessa Platen tinham informado-a de que os amantes planejavam fugir da corte em 2 de julho. A condessa contou a história ao velho eleitor Ernest Auguste, que lhe deu instruções para a prisão do conde Königsmarck. Quer fosse ao deixar essa noite fatídica, os aposentos de Sofia Doroteia, quer ao regressar ao castelo na manhã seguinte, Felipe foi recebido por 4 cavaleiros de espada em punho. Na luta que se seguiu, um deles conseguiu feri-lo mortalmente. Sem perder tempo, fizeram desaparecer o corpo, atirando ao rio Lane, segundo uma versão, ou queimando, ou enterrando no castelo, segundo outras. Não se sabe se os 4 homens
tinham ordens explícitas para matar Königsmark. Mas, de qualquer modo, a sua morte foi muito oportuna. 6 meses depois, Sofia Doroteia e Jorge Ludwig estavam divorciados. Conquanto o nome de Königsmark nunca tenha sido mencionado no processo. A princesa herdeira, caída em desgraça, foi exilada para o castelo de Alden. Ali próximo, proibida de receber visitas, exceto de sua mãe, e mantida em reclusão até a sua morte. Morte que se deu 32 anos depois, em 1726. Entretanto, a Sofia mais velha obtivera sua vitória final. Em 1714, ano da sua morte, George Ludwig subiu ao trono da Inglaterra como Jorge I. Até hoje, são seus descendentes diretos que ocupam o trono real. A ciumenta Condessa Platen não se esqueceu de que Philip a trocava pela princesa herdeira, mais jovem, mas teve de esperar 4 anos pela vingança, enquanto não fosse ela a empunhar a arma do crime, como nessa versão sinistra do ataque ao conde Königsmark, muito provavelmente foi quem planejou a morte do jovem cavaleiro. Ascensão e queda de um favorito. Uma tragédia com aspectos muito semelhantes ao da história de Hanover ocorreu na Dinamarca, 3 gerações mais tarde. O prólogo teve lugar em 1766, ano em que o rei Cristiano VII, da Dinamarca, de 17 anos, casou com Caroline Matilda, de 15 anos, irmã do rei Jorge III da Grã-Bretanha, e bisneta de Jorge Ludwig e de Sofia Doroteia. O verdadeiro enredo começou 2 anos depois, quando Cristiano escolheu para seu médico particular o alemão Johann Friedrich von Struensee. Aparentemente, o jovem médico não só soube ganhar a confiança do rei, mentalmente perturbado, como também a afeição da rainha, infeliz no casamento. A sua ascensão na corte foi inevitável, e em breve as suas ambições políticas eram evidentes. Em 1770, foi nomeado ministro de Estado, com poderes sem precedentes. O romance de Struensee com a rainha era um fato notório, mas o rei parecia não se importar com o escândalo. Nessa época, a madrasta do monarca, Maria Juliana, estabeleceu uma aliança com a aristocracia, que se vira posta de lado. Um escândalo que envolvesse Cristiano e Carolina Matilda, imaginava Maria Juliana, reforçaria as chances de seu filho como herdeiro do trono. Durante a noite de 16 para 17 de janeiro de 1772, um grupo de conspiradores entrou nos aposentos do rei e obrigou-o a assinar mandatos de captura contra Struensee e a rainha. No julgamento que se seguiu, não foram provadas as diversas acusações de conduta imprópria feitas para contra o médico. Mas quando este admitiu,
presumivelmente sob tortura, ter cometido adultério com a rainha, foi condenado à morte. Como a sua infeliz bisavó, Caroline Matilda, divorciada, foi exilada, ironicamente, para o mesmo castelo alemão onde Sofia Doroteia nascera mais de um século antes. Fim da leitura. Obrigado por ouvir. Te encontro no próximo episódio da série. O canal Ler com Ouvidos homenageia, neste capítulo, o grande e saudoso jornalista Gil Gomes. Que ele esteja com nosso amado Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos os familiares. Obrigado.